A senhora não passou nenhuma tarefa. Passei não, meu amor. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Tia, eu tô bem. Legal, Emily. Estão bem? Que coisa boa, né? Meus amores, como vocês sabem, essa semana, né, é a última semana de aula antes da semana de provas, tá certo? Nós vamos hoje começar um conteúdo novo, só faltam algumas páginas para que a gente finalize o livro, né? A gente finaliza o livro até quinta-feira, sexta-feira será a nossa revisão, tá bom? Então vamos aqui começar esse novo conteúdo lá na página 266, certo? Abram aí o livro de vocês na página 266. Tia, eu posso começar lendo? Pode começar. Pode. Gente, vão pedindo, ó, para ler no chat, tá bom? Quem for ler, quem quiser ler, pede aí no chat, tá? Para que eu possa saber que você quer ler. Pode sim, Marcos. A Yasmin vai começar, depois você. 266, Joana. Página 266. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Leia. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Uma frase apresenta basicamente dois elementos, sujeito e predicado. Sujeito, Carolina, erguia a cortina, predicado. Sujeito, termo, sobre o qual se declarar algo. Predicado, tudo o que se declara a respeito do sujeito. Pronto. Vamos lá entender o que a Yasmin, né, acabou de ler. A Yasmin acabou de ler algumas frases, certo? Ok, Miguel, tudo bem. E tem aí nessa explicação o que é sujeito e o que é predicado, tá certo? Vamos lá. Ele deu aí uma frase. Carolina erguia a cortina. Aí ele diz o quê? Que o sujeito dessa frase é Carolina. E o predicado erguia a cortina. Então, vamos entender o que é sujeito e o que é predicado, tá bom? O sujeito, gente, é sobre quem ou algo que se declara alguma coisa, certo? Vou dar outros exemplos para vocês entenderem. E o predicado é o que se fala sobre aquilo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Depois do Marcos Vinícius, tá, Joana? Eu tenho aqui essa bolsa e eu digo assim: a bolsa é cinza. Eu estou falando sobre quem na minha frase? A bolsa. A bolsa. A bolsa. Eu estou falando o que sobre. Eu falei o que sobre a bolsa? Que ela é o quê? Linda. Não, eu falei que ela é cinza. Sim. Cinza. Certo? Então, eu estou falando da bolsa. Então, qual é o sujeito dessa frase? A bolsa é cinza. Qual é o sujeito? A bolsa. A bolsa. Certo? Porque eu estou falando da bolsa. E o predicado é o quê? É cinza. Certo? Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar outros objetos, tá? E para que vocês possam entender. Daqui a pouco a gente vai falar. Agora eu tenho uma escova, certo? Se eu digo a escova é roxa, qual é o sujeito da minha frase? Qual é o predicado? A escova é roxa. Qual é o sujeito? Escova. A escova. E o predicado? Roxa. É o roxo. Muito bem, meninas. É isso mesmo. Entenderam a diferença entre sujeito e predicado? Sujeito é sobre o objeto, a pessoa que se fala
algo. Predicado é todo o restante da frase, tá bom? Eu digo assim, Maria estuda muito. Maria estuda muito. Qual é o sujeito dessa frase? A Maria. A Maria. E o predicado? Que ela estuda. Que ela estuda muito. O sujeito é Maria e o predicado é o restante da frase tudo. Tudo que sobra, tá, na frase, que não seja o sujeito, é predicado, tá bom? Então, quando eu digo que a Maria estuda muito, o sujeito é Maria e o predicado estuda muito. É fácil, né, gente? Entenderam? Na frase, a escova é roxa, o sujeito é a escova. E o predicado é roxa. Oi, Eric. Ó, preste atenção, vocês estão com a mesma dúvida que os meninos lá do 5º ano quando foram estudar isso aqui. Se eu digo assim, o predicado não é uma palavra só, tá, gente? O predicado é tudo que sobra depois do sujeito, certo? Se eu digo assim, Vanessa está vestida lindamente. Vanessa está vestida lindamente. Qual é o sujeito? Vanessa Vanessa. E qual é o predicado? está vestida o resto lá. Lindamente. Isso mesmo. Entenderam, né? O sujeito, depois que você tira o sujeito, o predicado é o restante da frase. Ok, meus amores, entendido até aí? Deixa eu ver. Isso, Isabela, isso mesmo. O sujeito é Vanessa e o predicado estava vestida lindamente. Muito bem, tá? Entendido isso, né? Que a gente só pode passar para outra parte quando vocês entenderem. Percebi que vocês. Soraya, como vocês começaram a estudar isso agora, as frases vão ser bem simples, tá? Mas vocês vão ver agora, né, que nem sempre vai ser tão simples como essas frases, tá bom? Por quê, tia? Porque existem vários tipos de sujeito, certo? Então, nem sempre a primeira palavra vai ser o sujeito e o restante da frase o predicado. A gente começa com essas palavras, com essas frases bem simples, só para vocês entenderem o que é sujeito e predicado. Mas a gente vai ver que existem 5 tipos, certo? Podem existir 5 tipos de sujeito. Aí que fica um pouquinho mais complicado, mas é fácil. Dá para entender. Vamos lá. O Marcos Vinícius, para ler. Marcos Vinícius, não vai ler tudo, tá certo? Porque outras pessoas também pediram para ler. Se não me engano, a Joana também pediu para ler. Então, Tá eu vou ler sujeito simples. Pode começar a ler, meu amor. O sujeito de uma frase pode ser classificado em sujeito simples. O sujeito será simples quando for formado por apenas um ciclo ou parte principal. Arabel abriu a janela. Arabel, sujeito simples. Muito bem, Marcos. Obrigada, meu amor. Então, eu vou explicar de um por um, tá? Então, o Marcos Vinícius leu aí o sujeito simples, né? O exemplo que ele leu. A Arabella abriu a janela. Por que a gente chama de sujeito simples, gente? Porque tem apenas um sujeito. Quem praticou a ação aí? Foram 2 pessoas, 3 ou apenas uma? Apenas uma. Apenas uma. Então, por isso que é sujeito simples, porque só tem um sujeito. Se eu digo a mesma frase, a bolsa é cinza, eu estou falando só de um objeto ou de mais objetos? Apenas um. Apenas um. Então, também é sujeito simples. O sujeito simples é o mais simples, é o mais tranquilo de entender. Entenderam o sujeito simples? Podemos? Ótimo. Então, vamos passar para o composto. Joana, leia aí o sujeito composto.
O sujeito será composto quando for formado por dois ou mais núcleos. Arabella e Caroline abriram a janela. Arabella e Caroline são sujeito composto. Muito bem. O sujeito composto também é bem simples, tá, gente? Qual a diferença do sujeito simples para o sujeito composto? Vocês conseguiram perceber? Quem conseguiu perceber? Qual é a diferença? Porque são duas pessoas fazendo a mesma ação? Exatamente. Aí, no caso, nem sempre vão ser só duas, tá? No sujeito composto, pode ser duas, três, tá? E nem sempre, gente, as frases também vão falar de pessoas, tá bom? O sujeito pode ser a pessoa, pode ser objeto. Vamos montar aqui uma frase em que tem objetos. Por exemplo, a bolsa e a sandália estavam na promoção. Qual o sujeito aí dessa frase? A bolsa e a sandália estavam na promoção. Quem sabe? A bolsa e a sandália eram um sujeito. Bolsa e a sandália, muito bem, são os sujeitos. Simples ou composto? Composto. Composto, porque são mais de um. Agora, se eu dissesse assim, a sandália está na promoção. Qual o sujeito? Simples. Simples. Simples, né? Porque eu estou falando apenas de um objeto. Perfeito. Entenderam essa parte, sujeito simples e composto? Sim. Ótimo. Tá bom? Porque nós vamos agora para outros que são um pouquinho diferentes, tá? Desses dois. Agora nós vamos para o sujeito desinencial, também chamado de sujeito oculto. Vamos ver que sujeito é esse. Vamos lá, pode sim, Yasmin. Só o sujeito desinencial oculto. Sujeito desinencial ou o sujeito é chamado de desinencial ou oculto quando não está escrito num texto, mas é reconhecível pela terminação do verbo, ao qual se associa. Comeu todo o bolo da festa, sujeito oculto, ele. Pronto, vamos aqui entender, tá? Esse sujeito. Meu amor, deve ser o seu celular. Só um minuto, tá, gente? Deixa eu responder aqui a Emily no chat. Tia, Oi. o que a Yasmin deu agora? Comeu todo o bolo da festa. Aí, sujeito oculto, ele. Então, quer dizer que esse ele era para estar no começo da frase? Isso mesmo, Marcos, você vai entender. Vou te explicar. Tá? Deixa eu só falar com a Emily, que ela disse que não está me escutando. Deixa eu só responder aqui a Emily no chat, tá, gente? Porque ela está tendo um probleminha. Vamos lá, gente. Pronto, Marcos Vinícius. É isso mesmo, tá? Não é que obrigatoriamente esse ele deveria estar no começo da frase, mas poderia, né, ser. Ele comeu todo o bolo da festa? Poderia? Sim ou não? Sim. Poderia, né? Então, por que a gente chama de sujeito oculto? Porque a gente sabe quem é o sujeito, mas ele não está escrito na frase. Por exemplo, vou dar um exemplo, outro exemplo. Fui à praia. Fui à praia. Qual é o sujeito aí? Fui à praia, quem sabe? Não. Fui é o verbo. Qual é o sujeito? Ela foi à praia? Ó, olha a frase. Fui à praia. Fui à praia. Eu? Eu poderia dizer como? Eu fui à praia, mas eu disse apenas fui à praia.
vocês percebem que poderia ter esse eu. Então, o sujeito é oculto. Por quê, gente? Ó, preste atenção na palavra oculto. Oculto é como se fosse uma coisa escondida. O sujeito aí não é simples, nem é composto. Ele é oculto, porque eu sei qual é o sujeito, mas ele não está escrito na frase. Entenderam ou não? Agora eu entendi, tia. Não entendeu ou entendeu? Eu entendi. Ah, ótimo. Porque tem um outro tipo de sujeito também que a gente vai ver agora, que é o indeterminado, que as pessoas confundem com o oculto, mas não é para confundir, tá? Está escutando, meu amor? Ótimo. Certo? Aí você vai ler a última aí, tá, Emily? O sujeito indeterminado, mas eu ainda estou explicando o oculto, certo? Vamos lá, gente. Entenderam mais ou menos, né? Porque fica um pouquinho complicado. Ó, o sujeito simples, você vê ele lá na frase, né? É apenas um sujeito, mas ele está escrito na frase. O composto também está lá na frase, só que são 2 núcleos ou mais. Já o sujeito oculto é como se o sujeito, meus amores, estivesse escondido. Eu sei que ele existe, eu sei qual é, mas ele não foi escrito na frase, tá? Vamos lá, outra frase. Fomos à casa de Eva. Qual é o sujeito aí? Nós fomos à casa de Eva. Nós, exatamente, Isabela. Então, o sujeito, gente, é simples ou é oculto? Oculto? Oculto, porque a Isabela que disse, o sujeito que falou aí, o nós, né? E a Isabela está certo, mas eu não falei nem coloquei na frase. Eu vou escrever para vocês verem mais ou menos como fica em uma prova. Isso, Emily. Olha. Olhem aí no chat, tá? Aí eu perguntei assim, qual é o sujeito? A Isabela, né, respondeu nós, correto. Mas olhem aí na frase. Eu escrevi na frase, gente, ou não? Por isso que chama de oculto. Entenderam agora? Eu sei qual é o sujeito, mas ele não foi escrito. Então, é um sujeito oculto. Certo? A gente sabe por quê? Por conta do verbo, certo? Agora vamos para o indeterminado, para vocês perceberem a diferença, certo? Para não confundir oculto com indeterminado. Vamos lá, Emily, pode ler. Ok, tia. É a página 267, né, tia? Isso, lá embaixo, sujeito indeterminado. Ok. O sujeito será indeterminado quando não puder ser especificado pelo verbo na frase em que está. Comentaram sobre o filme. Sujeito indeterminado. Pronto. Vamos lá. Qual a diferença do oculto para o indeterminado? O oculto, gente, não está na frase, mas eu sei quem é o sujeito. O indeterminado é quando eu não consigo determinar, dizer quem é o sujeito. Se eu digo assim, comentaram sobre o filme. Eu só estou dizendo que comentaram. Eu sei quem comentou? Não, né? A frase não diz, né? Então, se eu não sei quem comentou, esse sujeito é indeterminado. Quando eu digo assim, falaram mal de você. Eu sei quem é o sujeito, falaram mal de você. Dá para saber, gente, quem é o sujeito? O que é que vocês acham? Não, né? Eu sei que falaram, mas não sei quem foi. Roubaram a padaria. Eu sei quem é o sujeito, eu sei quem roubou a padaria? Não, né? Eu só sei que roubaram.
Deu para entender a diferença do oculto para o indeterminado? O oculto, eu sei quem é o sujeito, ele só não está escrito na frase. Já o indeterminado, eu não sei quem é o sujeito, tá? Eu vou só desligar aqui a câmera, porque eu vou abrir um arquivo que tem umas frases e vocês vão me dizer qual é o tipo de sujeito dessas frases, tá certo? Só um minutinho. Vou mostrar a tela e vocês vão me dizer, tá? O tipo de sujeito de cada frase. Vamos lá. Sujeito e predicado. Exemplo. Sônia. Primeiro exemplo. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Eu tô conseguindo. Ótimo. Pois aí vocês vão me responder no microfone, tá? Porque eu não estou conseguindo ver o Professora, chat. tô conseguindo também. Ótimo, amor. Pois agora vocês vão me responder, tá? Primeiro exemplo, Sônia adora livros de aventura. Quem é o sujeito aí, gente? Sônia adora. Sônia. E o predicado? Adora livros. Adoro livros de aventura. Isso, gente. E esse sujeito, Sônia, qual é o tipo desse sujeito? Simples, composto, oculto ou indeterminado? Simples. Simples, porque só tem um núcleo, que é Sônia. Perfeito. Próxima frase, gente. Carla e Hélio são amigos inseparáveis. Qual é o sujeito? Carla e Hélio Carla e Hélio. Predicado? são amigos inseparáveis. Tipo, isso mesmo. Qual o tipo de sujeito? Composto. Que é Carla e Hélio. Perfeito. Próxima frase. Fui embora cedo. E aí, tem sujeito essa frase? Fui embora cedo. E aí? O sujeito é fui? Não. É sujeito o quê? Eu. Professora, tem várias Oi. pessoas conversando no chat, ó, viu? É para responder. O chat eu não consigo ver agora, tá, gente? E aí? Fui embora cedo, gente. Qual é o sujeito aí? Deixa eu olhar no chat. Fui embora cedo. E aí, gente? Cedo? Gente, vocês não estão lembrando do que eu acabei de explicar. Sujeito o quê, gente? Aí, fui embora cedo. Dá para ver aí? Tem aí algum sujeito escrito? Sujeito Oculto. Alguém falou aí. Sujeito o quê? Sujeito oculto. Não foi embora cedo. Ou ele. Gente, o sujeito é eu. Sujeito oculto. Não tem sujeito aí na frase, gente. Eu tinha Nem falado eu e que é sujeito oculto. Pronto, muito bem. Nem sempre vai ter o sujeito aí explícito na frase, certo? Quando não tiver, vocês não vão ficar procurando outra palavra, vocês vão dizer sujeito oculto, ou seja, como se o sujeito estivesse escondido, né? Mas você sabe qual é, que é eu, sujeito oculto. E a última frase, roubaram uma loja de calçados. E aí? Roubaram uma loja de calçados. Tia, o sujeito é indeterminado? Roubaram uma loja de calçados, o sujeito é indeterminado, porque a gente sabe que foi roubado, mas a gente não sabe quem
cometeu o crime. Entenderam? Nem sempre o sujeito vai estar lá explícito na frase, certo? Nem sempre isso vai acontecer. Eu entendi. Entenderam? Então, são esses 4 tipos de sujeito. No 5º ano, vocês vão voltar a estudar sobre esse assunto. Mas é importante que vocês já tenham entendido isso. Então, entenderam, né? Os 4 tipos de sujeito. Ainda existe outro, são as frases que não têm sujeito. Mas o livro de vocês não trouxe essa parte. Só no próximo ano que vocês vão estudar. Tá? Então, se eu digo cair da bicicleta. Qual é o sujeito dessa frase? Cair da bicicleta, a última. Só para me ver se vocês entenderam mesmo. Caí de bicicleta. Eu, sujeito, oculto. Mas quando se caísse sem uma prova, vocês não iam colocar somente sujeito eu. Tinha que colocar que o sujeito Isso, tem que colocar que o sujeito é oculto, tá bom? Porque se a gente sabe que é o eu, mas ele não está escrito na frase, então é oculto, certo? Agora vocês vão para o intervalo, ok? A atividade de vocês vai ser sobre, né, o conteúdo de hoje. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã. Professora. Obrigada, Tchau, meu amor. e até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Beijos. Ei, gente, vou apresentar uma tela para nós jogar Among Us. Ai, não para de jogar, cair. É assistir a aula, pô. Não, não. Pode apresentar a tela, pode apresentar a tela. Vou apresentar a tela, viu?